O Sporting entrou da melhor maneira na UEFA Champions League ao vencer o Kairat Almaty por 4-1 no estádio José Alvalade e é já nesta quarta-feira que o Sporting vai entrar novamente em campo, desta vez em Itália, para enfrentar a atual campeã da Itália, a Nápoles. E eu vou fazer aqui uma pequena análise àquilo que são os pontos fortes e os pontos fracos da Nápoles. Antes de continuar com a análise, não te esqueças de subscrever o meu canal e ativar o sininho, que é para não perderes mais vídeos aqui no canal, e estão aqui também as minhas redes sociais, por isso muito obrigado pelo vosso apoio e também muito obrigado àqueles que deram like e comentaram os meus últimos vídeos a falar dos adversários do Sporting no pote 1 e 2, hoje só a Nápoles, por isso vamos então à análise ao Nápoles. Como vocês conseguem ver, hoje temos aqui um cenário um bocadinho mais diferente. Normalmente tenho a mesa à minha frente, com o computador, com as minhas notas, mas hoje só há um papelzinho, por isso, se eu não olhar para a câmara, é porque tenho aqui as minhas notas. Vamos então começar pelo 11 tipo da Nápoles. Conseguem ver aqui que é um 4-1-4-1, com Alex Meireles na baliza. Depois, defesa direito Di Lorenzo, que também é o capitão da Nápoles. Na defesa central temos Rahmani e Buongiorno. E na defesa esquerda, Spinazzola. O 6 é Lobotka, depois temos à direita Politano, no meio Anguissa e Kevin De Bruyne, à esquerda Scott McTominay e o ponta de lança atual da Nápoles é Højlund. Eu sei, o Nápoles tem Lukaku, mas ele não pode jogar na Liga dos Campeões porque está lesionado. Eu acho que até janeiro, fevereiro, não tenho a certeza, mas Lukaku não está inscrito na UEFA Champions League. A Nápoles que vai enfrentar o Sporting com algumas baixas, principalmente na defesa. Por exemplo, o capitão Di Lorenzo não vai jogar porque levou vermelho frente ao Manchester City e Mazzocchi também a defesa direita não vai jogar porque está lesionado. Normalmente quem irá jogar na defesa direita frente ao Sporting eu acho que vai ser Matias Oliveira. Depois temos Rahmani e Buongiorno que não jogaram frente ao AC Milan. Buongiorno que vai estar de fora frente ao Sporting, vai estar de fora até ao final do mês. Rahmani está em dúvida e também Spinazzola está em dúvida para o jogo frente ao Sporting. Os pontos fortes da Nápoles, conseguem os ver aqui, são, na minha opinião, Scott McTominay, De Bruyne, Anguissa e Di Lorenzo. Eu acho que De Bruyne não é preciso dizer quem é. De Bruyne, que veio da Manchester City, um médio muito bom, criativo. Anguissa também, mas vai mais na parte física do que De Bruyne. Scott McTominay, que por exemplo ficou à frente de João Neves na Bola de Ouro. Eu sei, um bocadinho polémico, mas Scott McTominay, que fez uma grande época na última temporada e desde que saiu do Manchester United tem vindo a crescer bastante na Nápoles e virou-se um jogador muito importante na equipa de António Conte. E depois Di Lorenzo, que é um lateral bastante ofensivo, mas lá está, não vai jogar frente ao Sporting. O L mais fraco, a meu ver, é Højlund. Eu sei, é fácil escolher Højlund porque ele ainda não está há muito tempo na Nápoles, é muito também por causa disso. Eu acho que o Højlund vai demorar um bocadinho a adaptar-se ao futebol da Nápoles, ele que no Manchester United esteve mal, mas eu continuo a dizer, Højlund é um bom jogador e eu acredito que na Nápoles pode crescer muito, não como Scott McTominay, eu não consigo ver o potencial como que Scott McTominay tem em Højlund, mas continuo a dizer, Højlund pode virar aqui a página da sua carreira, mas atualmente o L mais fraco da Nápoles é Højlund. Em termos de talentos, tirando o Højlund, temos aqui ainda Marianucci de 21 anos, atual sub-21 pela Itália. De resto, não temos muito mais por onde pegar em termos de talento, porque a Nápoles, se formos ver a média de idade do plantel, é muito alta. 27.4, são jogadores muito experientes. Temos Di Lorenzo com 32 anos, Rahmani com 31, Lobotka com 30, Politano com 32, De Bruyne com 34, mesmo Anguissa com 29, já é um dos mais novos neste plantel da Nápoles, e tirando Højlund com 22, o mais novo é Scott McTominay e Alex Meireles, que tem 28 anos. Por isso, um plantel e uma equipa com muita experiência, mas com poucos talentos. O treinador é António Conte, acho que dispensa algumas apresentações, ele que já ganhou 5 títulos da Série A e uma Premier League, ele que está na Nápoles agora pela segunda temporada consecutiva, depois da Nápoles ficar em 9º lugar, depois de ter ganho o campeonato. António Conte conseguiu ganhar o campeonato com a Nápoles, muito bom. António Conte, que é conhecido pelo futebol mais defensivo, faz-me lembrar José Mourinho na prime dele, que não era o futebol mais bonito, mas era um futebol que ganhava títulos, e António Conte é mesmo isso. Vamos começar então pelos pontos fortes da Nápoles. Eu diria que o ponto forte da Nápoles é a defesa. A Nápoles que ganhou o campeonato na última época apenas com o 6º melhor ataque do campeonato, mas lá está, com a melhor defesa do campeonato. É um tipo de futebol que tem a prioridade na estabilidade defensiva. A Nápoles que defende num bloco bastante compacto, bastante baixo e defende muito bem. É muito difícil criar oportunidades frente à equipa da Nápoles. Mete muito foco na disciplina coletiva a defender, a cobrir os espaços muito rápido, seja em que zona do campo for. Em transições, por exemplo, em contra-ataques, consegue cobrir espaços
muito rápidos e é muito difícil criar oportunidades frente à Nápoles. A pressão imediata da Nápoles depois de perder a bola é um ponto que eu vi mesmo no jogo frente ao AC Milan hoje. O Nápoles acabou de perder frente ao AC Milan por 2-1 com um jogador a mais, mas a Nápoles não é uma equipa que quando perde a bola continua a baixar no terreno e a organizar-se. Não, a Nápoles quando perde a bola é uma pressão imediata e muito agressiva, com jogadores como o De Bruyne, o Højlund, Anguissa, Matteo Politano. É uma pressão muito boa e a Nápoles consegue ganhar a bola muito rapidamente depois de a perder. Os laterais e os extremos jogam muito colados à linha, tirando Scott McTominay. Ele que posicionalmente joga a extremo, mas ele não é extremo nenhum, ele é médio, ele que joga muito para dentro. Eu, se conseguir a heatmap do Scott McTominay está aqui e dá espaços, por exemplo, a Spinazzola, que é o defesa esquerdo da Nápoles. Por isso, Di Lorenzo, que não vai jogar frente ao Sporting, Politano, Spinazzola, são extremos que jogam muito colados à linha e são extremos que variam naquilo que fazem. Não fazem só cruzamentos, não puxam só para dentro, às vezes fazem um cruzamento, às vezes puxam para dentro, por isso os laterais do Sporting acho que vão ter aqui muito trabalho a fazer. E depois, já falei dos jogadores, são jogadores muito decisivos. Estou a falar de Scott McTominay e De Bruyne. De Bruyne que, os dados que eu tenho aqui são todos sem o jogo do AC Milan. O De Bruyne que nos primeiros 4 jogos da Série A criou 7 chances. O De Bruyne é um jogador incrível, mesmo com os seus 34 anos, consegue criar muitas oportunidades de gol, e mesmo Scott McTominay é um jogador com um físico muito grande, ganha muitas segundas bolas, por isso são aqui jogadores decisivos em posições diferentes. Mesmo Matteo Politano, um jogador muito baixo, com um drible muito bom, mesmo com 32 anos continua a ser muito rápido, por isso são jogadores em posições diferentes, mas que conseguem decidir jogos. Depois, o último ponto que eu tenho aqui, e eu já falei muito disso, que é a defesa, que é bastante eficiente. Na última temporada foi a melhor defesa da Série A, só sofreu 27 golos em 38 jogos. Vamos olhar aqui para os pontos fracos da Nápoles e eu acho que é muito fácil dizer o que é o ponto fraco da Nápoles, que é o futebol ofensivo. A Nápoles, que na última temporada, como eu já disse, só teve o 6º melhor ataque da Série A, marcou 59 golos em 38 jogos. Por exemplo, a Lazio e a AC Milan, que falharam os lugares europeus, marcaram 61 golos, mas lá está, tem a melhor defesa do campeonato. Mas a Nápoles não é só poucos golos marca, mas também as poucas oportunidades que tem por jogo. Em média, na última temporada na Série A, teve 2.1 oportunidades criadas por jogo, a comparar, por exemplo, o Sporting. É verdade, o Sporting tem outro tipo de dominância no campeonato português, o futebol em Portugal é diferente, mas o Sporting normalmente cria entre 5 e 6 oportunidades flagrantes por jogo, com Rui Borges, e mesmo os remates à baliza da equipa da Nápoles, 4.1 remates à baliza na última época, em média por jogo. É muito pouco para uma equipa que normalmente quer lutar por títulos. É verdade que o ponto forte é a defesa, mas eu acho principalmente na Liga dos Campeões vão ter dificuldades com isso. Já perderam o primeiro jogo frente ao Manchester City, com um jogador a menos, mas eu acho que é muito pouco futebol ofensivo para Nápoles ser uma equipa maior na Europa do que aquilo que é na Itália. A Nápoles, que normalmente tem problemas contra adversários com bloco baixo e bloco fechado, um bocadinho à semelhança que é o Sporting. Lembramos-te, por exemplo, do primeiro jogo na primeira jornada frente ao Casa Pia, mesmo agora frente ao Estoril, o Sporting criou poucas oportunidades, também frente ao Moreirense, o Moreirense com um bloco bastante baixíssimo, o Sporting na mesma ganhou 3-0, mas normalmente o Sporting tem dificuldades a jogar frente a equipas com bloco baixo e fechado, e o mesmo é com a Nápoles. E de resto, eu acho que falta um bocadinho de profundidade, de qualidade no plantel da Nápoles, para uma equipa que quer ter campeonato e Liga dos Campeões ao mesmo tempo. Eu acho que o Nápoles, se tentar ir longe na Liga dos Campeões, vai ter problemas, porque a profundidade do plantel da Nápoles não é de grande qualidade, na minha opinião. Vamos olhar aqui para os jogos da Nápoles neste ranking da época. Perderam 2-0 frente a Manchester City na UEFA Champions League. É verdade que jogaram com um jogador a menos durante muito tempo. Di Lorenzo viu o cartão vermelho e também acabaram de perder hoje frente ao AC Milan por 2-1. Aí jogaram com um jogador a mais, mas lá está, mesmo com um jogador a mais, em maior parte do tempo da segunda metade do jogo, não criaram oportunidades nenhumas de golo. Tiveram domínio do jogo, mas a AC Milan defendeu muito bem e a Nápoles teve dificuldades em criar oportunidades. Tentaram remates fora da área, mas criar mesmo oportunidades não criaram nenhuma. De resto, tiveram 4 jogos na Série A antes do jogo frente à AC Milan, ganharam todos os jogos, foram 12 pontos.
mas sem grandes testes, tirando então o AC Milan. E depois temos os jogos da Liga dos Campeões, tirando o Sporting e o Manchester City, tem ainda o adversário que é o PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt, Karabakh, Benfica, Copenhague e Chelsea. Um calendário bastante fazível para Nápoles, por isso depende muito também agora do jogo do Sporting. O Nápoles é obrigado a vencer o jogo do Sporting se quer lutar pelos lugares de cima na tabela da UEFA Champions League, mas eu acho que aqui é tudo possível. É possível o Nápoles qualificar-se em sétimo, oitavo, diretamente para os oitavos de final, e também é possível o Nápoles então falhar-se e procurar então um lugar nos playoffs de acesso aos oitavos de final, mas eu acho que o jogo frente ao Sporting é de importância extrema para o Nápoles. Olhando para o mercado da Nápoles, foi bastante interessante, tiveram muitas entradas, algumas entradas também, por exemplo, com empréstimos. Milinkovic-Savic, que era o guarda-redes da Turino, veio agora para a Nápoles, já fez alguns jogos, mas Méré continua a ser o guarda-redes principal. Depois Højlund, que também está emprestado, mas tem a opção de compra obrigatória no final da época. Elmas, que é um jogador muito bom também, está emprestado. Depois a Nápoles conseguiu comprar Noah Lang por 25 milhões de euros. É um jogador muito bom a sair do banco. E de resto também, por exemplo, o De Bruyne, que veio a custo zero, tinha acabado o contrato com o Manchester City e agora está na Nápoles. Depois temos a saída de Victor Osimhen, que foi uma novela incrível. 75 milhões de euros que a Nápoles conseguiu arrecadar com o Victor Osimhen para o Galatasaray. Foi uma novela que durou não só meses, mas sim um ano. Depois da Nápoles ter ganho a Série A, Victor Osimhen queria sair, queria ganhar mais dinheiro. A Nápoles não queria deixar sair Osimhen por pouco dinheiro e Osimhen também estava a tentar arranjar uma equipa que lhe pagava bem, não conseguiu encontrar, então foi para a Galatasaray por empréstimo durante o ano, e depois o Galatasaray então agora conseguiu comprar por 75 milhões de euros, uma coisa incrível. De resto, no lado das saídas temos ainda Raspadori, que saiu por 25 milhões de euros para o Atlético de Madrid. Para acabar o vídeo, onde é que o Sporting pode então atacar aqui os pontos fracos da Nápoles? Eu acho que vai ser bastante interessante ver, porque de um lado temos o Sporting, que normalmente, seja em jogos difíceis, seja no Campeonato Português contra equipas mais fracas, gosta de dominar, gosta de ter o domínio do jogo, e depois temos o Nápoles, que não se sente confortável com o domínio do jogo. Eu acho que seria um ponto muito interessante o Sporting dar o domínio do jogo a Nápoles, jogar em contra-ataques, principalmente porque o Nápoles vai ter jogadores fora na defesa, e vai ser interessante ver como é que a Nápoles vai atuar defensivamente com essas baixas no plantel. Por isso, eu acho que o Sporting é possível ir a Nápoles e ganhar o jogo, principalmente pelas baixas que a Nápoles tem. Por isso eu acredito numa vitória do Sporting. Acho mais realista o Sporting empatar o jogo. Estou muito confiante neste jogo. Eu acho que a Nápoles vai ser um jogo com poucos golos, na minha opinião. Os últimos jogos do Sporting têm sido muitos golos, mas eu acho que vai ser um jogo com poucos golos. Quero saber a tua opinião nos comentários daquilo que deveria ser o jogo do Sporting e um palpite também do resultado desta quarta-feira. Se ainda não fizeste, tens aqui uma oportunidade muito boa de subscrever o canal e também de dar um likezinho aqui por baixo. Por isso, muito obrigado pelo vosso apoio. Ainda tens aqui as minhas redes sociais e nós vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.